Olá pessoal, hoje falaremos sobre as etapas de um processo judicial que, ao seu final, vão culminar com a realização do leilão do imóvel. Meu nome é Fernando Saco, eu sou fundador aqui da Academia do Arrematante, um espaço voltado a treinar e educar você para fazer arrematações estratégicas e seguras de imóveis nos leilões judiciais e extrajudiciais. Vamos então ao conteúdo propriamente dito aqui da nossa aula. Eu vou mostrar aqui na lousa para vocês as principais etapas vistas sob um prisma macro, de maneira que vocês saiam ao final com uma leitura mais ampla, a respeito de quais são verdadeiramente essas fases e depois, enfim, atinjam um estágio, de compreensão melhor do que vocês têm hoje. Esse é o objetivo. Vamos então às etapas. Quando um credor, na maioria das vezes, nos leilões judiciais, nós estamos falando de um credor que não recebeu uma dívida. Desse modo, obviamente, ele ingressa com um processo na justiça para recuperar o seu crédito. Então, o que ele quer é que a dívida seja paga. Tentou extrajudicialmente, deve ter enviado cartas, telefonemas para o devedor para tentar resolver amigavelmente, não teve sucesso e outro caminho não resta para ele senão ingressar com um processo para tentar recuperar o prejuízo que lhe for imposto. Então vamos lá, esse credor vai movimentar a máquina judiciária e entrar com um processo. Eu vou fazer aqui a linha do tempo, tá? De um processo judicial, sendo que o primeiro ato e importante ato processual do credor é a petição inicial, tá? Vamos colocar aqui, a petição inicial. Nesta petição, o credor se qualifica, coloca ali todos os seus dados, também os dados do réu ou dos réus, e por meio do seu advogado, basicamente o que ele vai dizer é: existe uma dívida, não foi paga, vai esclarecer os detalhes ali da dívida e vai pedir a citação do devedor, num processo de execução, para que o devedor seja citado para pagar a dívida, ok? Então, próximo ato importante é a citação. O juiz vai deferir essa citação e ela pode ser realizada das seguintes maneiras: ou via oficial de justiça, ou via correios, tá? E, em casos mais excepcionais, por meio de edital. Essas são basicamente as três formas de citação mais recorrentemente utilizadas na prática judiciária. E aí o réu, ou os réus, serão citados para pagarem a dívida. Mas, se eles pagarem, a nossa história, a nossa aula aqui, acaba perdendo seu objeto. Vamos partir do pressuposto que eles não pagaram, porque se eles pagarem a dívida, não vai ter evolução do processo e o processo vai ser extinto. Digamos então que eles não pagaram. O que o credor vai fazer? Não foi paga a dívida, ele vai tentar descobrir ativos em nome dos devedores para penhorá-los, porque o objetivo dele é receber a dívida. Ele precisa então encontrar esses ativos para pedir sobre eles a penhora, tá? Ok, encontrou ou encontraram-se imóveis em nome dos devedores, o juiz deferiu, autorizou a penhora foi realizada, os devedores vão ser sempre comunicados, dos atos processuais, então eles têm esse direito de serem notificados, cientificados, para que, se quiserem, apresentem as suas manifestações, as suas peças de resistência. Mas vamos lá, seguindo aqui o processo, a partir da penhora, o próximo ato importante é a avaliação deste ou destes bens que foram penhorados. Por quê? Depois da avaliação, nós teremos o leilão, mas para fazer o leilão é requisito imprescindível que se saiba qual é o valor de avaliação dos imóveis, e valor esse que será utilizado como referência para o leilão. Essa avaliação, ela pode basicamente ser feita de três formas, por oficial de justiça,
por perito ou por meio de corretores imobiliários. Corretores e imobiliárias, tá? São as três formas mais utilizadas para avaliação do imóvel. Esta avaliação vai ser trazida para os autos do processo, todos terão a oportunidade de contestá-la ou ratificá-la, tecer ali seus comentários, e o juiz é que vai decidir qual é o valor que vai ser aplicado como referência, considerando-se este valor como de avaliação do imóvel. Então, seguiu dessa forma corretamente o processo, é que nós chegamos então no leilão. Nesta etapa do leilão, o juiz, ou a juíza, né, designará um leiloeiro ou uma leiloeira ali, credenciado no respectivo tribunal, para fazer o leilão. Então, normalmente existe ali uma decisão do juiz no processo, nomeando este ou aquela profissional, né, que é responsável ali pela gestão, administração de um site de leilões, e este leiloeiro ficará encarregado de praticar os atos voltados à excursão, né, à expropriação, ao leilão, à alienação desse imóvel. Normalmente, o que o leiloeiro vai fazer? O edital, né, um dos principais atos do leiloeiro aqui é minutar o edital de leilão, contemplando ali os dados do imóvel, toda a sua descrição, com precisão assim a localização, seu valor de avaliação, os ônus, os eventuais ônus e gravames que constem, por exemplo, dívidas atreladas ao imóvel, como dívida de IPTU, de condomínio, outros apontamentos que possam constar ali na matrícula do imóvel, tais como outras penhoras, indisponibilidades, hipotecas, alienação fiduciária. Tudo isso vai ter que ser contemplado na minuta do edital de leilão. Terminada, então, a redação desta minuta, ela será submetida para o juiz, para ele aprovar, e o leilão será, então, realizado de fato. No edital também, o leiloeiro deve estabelecer ali, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo juiz e com base na legislação aplicável, qual será a referência para lance mínimo. Então, por exemplo, se o imóvel foi avaliado por R$300 mil, e o juiz autorizou ali a regra geral, né, que é prevista no Código de Processo Civil, artigo 891, parágrafo único, que é de 50% como base para lance mínimo. Então, nesse caso, se o juiz autorizou lance de 50%, esta será a referência utilizada para a prática do leilão. E aí, feito o leilão propriamente dito, o leiloeiro entregará o resultado do leilão no processo, informando se o bem foi ou não foi arrematado, né, se foram ou não ofertados lances e propostas, e com base neste resultado é que o juiz homologará ou não o que foi entregue pelo leiloeiro. Se o imóvel foi vendido, é importante o juiz homologar o auto de arrematação, porque esta decisão do juiz ela é muito importante, ela é que vai tornar a arrematação um ato juridicamente perfeito, acabado e irretratável, com base no artigo 903, caput do Código de Processo Civil. Basicamente são estas as etapas, então, que acontecem num processo judicial tendentes à concretização da realização de um leilão de um imóvel. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal e acompanhe sempre aqui a Academia do Arrematante para aprender estratégias corretas e inteligentes visando a arrematação de imóveis de maneira lucrativa, sempre utilizando a metodologia adequada. Obrigado e até o próximo encontro.